Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos da bancada. O que me traz hoje é uma pauta que está no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre a alteração das datas, como é que se diz? Limitação de idade para os ministros da Suprema Corte. Estão querendo diminuir. Então eu começo com o título, né? A falta do que fazer. Li ontem na coluna Painel da Folha de São Paulo, aquele jornal que o presidente da República mandou cancelar as assinaturas em todos os órgãos do governo federal, que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados pretende até o fim do ano propor, através de emenda constitucional, reduzir a aposentadoria dos ministros dos tribunais superiores de 75 anos para 70 anos. E a reboque propôs o fim da Justiça do Trabalho e mandato para os ministros destas cortes. Houve uma reforma recentemente que aumentou a idade de aposentadoria dos ministros dos tribunais superiores, de 70 para 75 anos. Mas por que há de trás dessa reforma que pretende voltar ao que era antes? A possibilidade do atual presidente indicar mais 2 ministros do STF ainda no seu mandato, uma vez que, pelas atuais regras, somente poderá indicar 2. São os que irão ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, em novembro de 2020, e o substituto do ministro Marco Aurélio no ano seguinte, precisamente em junho. Com a redução da idade para a aposentadoria, na cabeça do presidente da República, as indicações teriam, por assim dizer, mais afinidade com sua proposta política. Governos autoritários sempre apontam seus canhões para os juízes das altas cortes. Afinal, eles representam a contrariedade aos anseios populistas através do equilíbrio que os poderes da República devem ter. É assim na Venezuela e em países de governo semelhante. O que o governo Bolsonaro anseia é um judiciário que atenda às suas pautas de costume e de visão ortodoxa da aplicação da lei, tendo como simpatizante e defensor o seu atual e ex-super-ministro da Justiça, Moro. A alteração neste momento da idade para a aposentadoria é puro casuísmo, e por que não dizer falta do que fazer. Mudar a Constituição neste momento para atender à vontade política de ocasião demonstra um oportunismo e tentativa de enfraquecer o Poder Judiciário. Não há argumento sério que convença a alteração da aposentadoria de ministros das cortes brasileiras se não for para diminuir sua importância. O presidente da República disse em outra ocasião que indicaria um ministro do STF, abre aspas, terrivelmente evangélico, como se sua religião fosse o norte a ser seguido quando julga, esquecendo que o que importa, e assim deve ser, se ater à Constituição Federal e às leis vigentes no país. Mas esse tipo de percepção não é uma coisa que passa nas cabeças mais fracas, como bem disse em outra situação o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no último sábado. Outra proposta divulgada pelo jornal foi a possibilidade de fixar mandato aos ocupantes dos tribunais superiores. A ideia é tão equivocada que nem merece ser analisada. Em textos anteriores, aqui neste espaço, já disse que estabelecer o mandato aos ministros das cortes superiores não funcionaria no Brasil, e por vários aspectos. O primeiro deles é que não temos tradição nesta modalidade de rotatividade de ministros dos tribunais. Segundo, geraria uma disputa política para ocupar estes cargos, politizando algo que não deveria ter este grau de politização. E por fim, somente um país no mundo utiliza esse procedimento, a Alemanha. Mas por lá, os critérios são outros e suas estruturas políticas são diferentes e mais sólidas que a brasileira, que permite mandato aos seus ocupantes. Outro tema, que é objeto da mesma translocada ideia de alterar a Constituição Federal, é o que se aventa a extinguir a Justiça do Trabalho na forma como está, levando a sua competência para a Justiça Federal. Sempre fui crítico do papel da Justiça do Trabalho, mas daí pedir a sua extinção na forma como são tratadas as relações capital e trabalho no Brasil seria o fim de muitas conquistas que a classe trabalhadora acumulou ao longo dos últimos 70 anos. Mudanças neste momento seriam um afronto ao Poder Judiciário, buscar uma briga sem sentido e sem propósito que somente desgasta os envolvidos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é aquele que tenta mudar uma Constituição sob a prisão em segundo grau, esquecendo que os dispositivos que deseja alterar não é possível por se tratar de uma cláusula pétrea, portanto, nem emenda à Constituição pode alterá-la. Então aqui, só para interromper, se você quiser, Neto me ouve, já falei aqui pela segunda vez, para dar de presente ao presidente da Comissão de Justiça uma Constituição para ele ler. Se ele tiver dificuldade de ler isso, tem uma Constituição que é ilustrada com figurinhas, talvez ele entenda. Vamos lá. Este deputado foi alçado a uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados e somente chegou ao Congresso em razão de ser filho de outro deputado.
é o caso clássico do filhotismo parlamentar. E, por outra, com certeza, não foi por seus dotes intelectuais e preocupações com os problemas nacionais que chegou ao parlamento. E somente está na comissão por estas coisas que somente acontecem no Brasil. Espera-se que o ocupante dessa importante comissão parlamentar saiba e conheça o texto constitucional, coisa que não demonstrou o deputado Felipe Franceschini até agora. E para dourar a pílula da falta do que fazer, ainda está a possibilidade da volta do voto impresso nas eleições brasileiras, matéria discutida na comissão que o insigne deputado preside. No ritmo e pelas ideias revolucionárias que defende, em especial o nobre deputado, ainda vai aprovar o voto censitário e somente para os homens. Então, caros ouvintes, está na Comissão de Constituição e Justiça a redução da idade dos ministros de 75 para 70 anos para se aposentar. Isso é puro casuísmo. Né? Quer também pôr o fim da Justiça do Trabalho, o voto ser agora impresso, ou seja, né, pautas retrógradas, atrasadas, de uma pessoa despreparada que está ocupando o cargo, né, que só está lá por causa do nome, sem nenhum brilho, né, portanto, querendo fazer alterações, inclusive mudar o texto constitucional, permitindo a prisão em segunda instância. Se ele soubesse ler a Constituição, veria que é uma cláusula pétrea que nem emenda constitucional pode mudar. Né? E o que mais me contraria é que gente importante fica dando aso a esse tipo de coisa. Eu vi ontem no Manhattan Connection, né, o economista Ricardo falando isso. Né? É uma desinformação completa, passando informação equivocada, como se isso pode ser mudado. Não é assim que a banda toca. Então, meus amigos, é o que eu tenho a dizer e até a próxima quarta-feira. E um bom dia a todos.